Oi pessoal, mais um vídeo pro canal Doses de História, com o segundo episódio com a história de Paulo de Tarso. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a repercussão do outro vídeo, do primeiro vídeo. Eu agradeço muito vocês o apoio e continuamos juntos. Pessoal, nesse segundo vídeo, como eu disse para vocês, no primeiro a gente discutiu a trajetória social e circunstâncias políticas da formação de Paulo de Tarso, sua convivência como um judeu tradicional. E nesse segundo vídeo, pessoal, a gente vai discutir uma das passagens mais citadas da trajetória da biografia de Paulo de Tarso, que seria sua experiência e sua, entre aspas, conversão na região de Damasco. Pessoal, primeira coisa que eu quero retomar com vocês, fazendo o gancho do primeiro para o segundo vídeo. Paulo de Tarso, como eu disse a vocês no episódio anterior, não era cristão, era proveniente de uma ramificação do judaísmo de tradição farisaica, ligada principalmente com o Templo de Jerusalém. E essa conversão de Paulo em Damasco, no meu modo de entender, por que eu no vídeo anterior disse na polêmica da conversão de Paulo? Porque para mim essa conversão nada mais foi do que a alteração da visão que Paulo desenvolveu a partir de então sobre Jesus. A alteração de Paulo e sua visão, na sua visão de Jesus, que ele passou a ver Jesus como Cristo, ou seja, o Messias prometido na tradição judaica. E por que eu disse a vocês que, ao mesmo tempo que Paulo queria, de certa forma, uma comprovação, uma identificação com a tradição do Messias judaico, que ele passou a enxergar em Jesus e a partir da sua crucificação e consequente ressurreição. E posteriormente a gente também percebe que, além dessa continuidade da tradição judaica, Paulo também identifica pontos graduais de separação entre o judaísmo e o cristianismo. Porque, veja, Paulo tenta elaborar uma visão religiosa que englobe todas as populações.
fundamentalmente as populações de origem grega, que nos seus relatos, nas suas cartas, ele usa o termo de gentios, quando ele fala nas suas cartas de o contexto social que ele enxergava nesse momento. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Que ao mesmo tempo que Paulo de Tarso ele buscava uma comprovação da continuidade da tradição religiosa, os seus escritos, seus relatos, sua conjuntura possibilitou a interpretação de que ele já estava desenvolvendo uma gradativa separação. E qual a consequência disso, pessoal? A consequência gradativa paulatina e gradativa disso foi que à medida que a visão desenvolvida de Jesus como Messias, como o grande detentor da mudança, de uma nova era, vamos dizer assim, de um novo mundo, do fim da história e começo de um novo ciclo, promoveu a inclusão de cada vez mais grupos sociais dentro daquela nova mensagem trazida em torno da figura de Cristo. Então, Paulo de Tarso procurou desenvolver um trabalho que fosse capaz de estabelecer o aprofundamento da mensagem de Cristo como Messias e, além desse aprofundamento, ocorresse uma interação e a inclusão de novos grupos sociais que não necessariamente vinham de uma tradição judaica já estabelecida com a realidade que ele já conhecia como judeu tradicional. Então, essa conversão de Damasco, de certa forma, foi a narrativa que a igreja utilizou para estabelecer com clareza essa divisão biográfica na trajetória de Paulo e como marco teológico também, para que nós tenhamos com clareza a transformação, entre aspas, que a mensagem de Cristo e a interpretação de Cristo teria provocado na mentalidade de Paulo. Com relação a isso, pessoal, como a gente vai discutir no próximo vídeo, a gente nota nas cartas de Paulo, que são reconhecidamente 12 ligadas diretamente à autoria dele, a gente percebe que em cada
para cada destinatário das cartas, tanto coríntios quanto a população de Filipos, coríntios, romanos, que a gente vai discutir com calma depois, caracteriza muito bem esse processo de formulação da teologia que Paulo procurou desenvolver em torno da representação de Cristo e, ao mesmo tempo, como que essa nova interpretação oferecida por ele como redator das cartas foi influenciando aos poucos as pessoas que estavam ao seu redor e foram difundindo, permitindo o desenvolvimento de um movimento comunitário e coletivo que conseguiu, depois de muitas tensões e muitas disputas, a compor, à medida que o tempo passava e essas ideias foram circulando, construir uma identidade do movimento religioso que estava nascendo. Isso deixando de lado as questões internas entre Paulo e os apóstolos, principalmente na região de Antioquia, no ano de 50 depois de Cristo, que fez com que Paulo partisse para uma missão de evangelização autônoma, depois de uma discussão, principalmente entre Paulo e Pedro, englobando de certa forma também o apóstolo Tiago. E outro marco importante da gente falar, pessoal, é que essa narrativa da conversão de Paulo em Damasco é muito pouco citada por ele próprio, o que provavelmente tenha ocorrido no ano de 34 depois de Cristo, ou seja, um ano depois da crucificação de Cristo. Mas esse marco temporal não necessariamente representa a mudança de mentalidade imediata e representa sim o começo de um processo, de uma mudança nas ideias espirituais de Paulo, digamos assim. No terceiro vídeo, pessoal, como eu disse, a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade a questão das cartas e os destinatários dessas cartas. E qual o significado desses documentos para a história da igreja e elevação da representação de Paulo como um dos fundadores, não do cristianismo, mas do movimento que deu origem à Igreja Católica, digamos assim, e mais para frente uma representatividade para ele como um dos pais da teologia da Igreja cristã. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus, continuem acompanhando o canal, se inscrevam e deixem um joinha se vocês gostarem, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.
Cuidem-se até o episódio 3, pessoal.